Fala galera, começando mais um Galera Gol Podcast. Hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, né, Alexandre Porpetoni? Verdade. Boa noite, amigo. Boa tarde, amigos. Bom dia, amigos. Eu não sei, né? Agora porque dependendo da hora de quem acessa aí, né? É verdade, que eu acordei agora, então eu falo boa noite, amigos. Mas dependendo da hora, não é verdade? Estamos aqui, mais um Galera Gol, né? No podcast aqui. Já vai se inscrevendo aí no canal Galera Gol Podcast, deixa seu like, seu comentário, manda pros inimigos. E estamos no estúdio 3 telas aqui, top, hein? Exatamente, top o estúdio, hein? Tem até caneca, ó. Agora temos até caneca. É brincadeira, a gente tá evoluindo, hein, Porpetoni? Tá demais isso aí. É verdade, daqui a pouco vamos ter chaveiro, miçanga, um monte de coisa. Depois a gente até faz um chaveirinho e distribui pra galera aí, né, Porpetoni? Mas hoje eu vou te falar, hoje o bate-papo vai ser bom. Hoje vai ser legal, hein, mano? Sou fã desse cara, hein? Eu também, muito fã e sou muito amigo dele também. Verdade, eu assisto ele, irmão, um tempão, hein, mano? É verdade. Grande jornalista, hoje está na 105 FM, está na Paramount, é professor, cantor, tá milionário, hein? Tá milionário. Tá milionário, realmente um cara excepcional, um grande amigo, grande Celso Cardoso! Rapaz, obrigado pela recepção. Até me senti grande agora. Mas você é grande, meu amigo. Pô, sensacional, obrigado, prazer enorme. E devo dizer que também sou fã de vocês. Opa! Você é muito fã, o Fefon, além de amigo, também grande profissional. E o Porpeta, mas para mim, um dos maiores imitadores do país, se não o maior. Para mim é o maior. Obrigado. E assim, tem imitações que você vê e, ok, eu racho o bico cada vez que ouço. Cada vez que ouço, eu racho o bico. Obrigado. Aliás, já tive até a oportunidade de ver show dele também. É verdade, né, meu? É sensacional. Eu recomendo, aproveitando aqui, recomendo. Pô, eu ainda não fui em nenhum show do Porpeta. Não, verdade. O Fefão quase vai mais que eu no show, Ele tava batendo um recorde, ele já foi uma porrada, realmente, o Fefão. O Celso tava lá por acaso, mas... Não, tava não. É mesmo? Não, tô brincando. Foi sem querer, querendo. Eu sabia. Mas você lembra que até uma piada do show, eu bolei quando a gente foi se cumprimentar, você lembra ou não? Que agora eu pus no show, que era na época da pandemia, Sim, não era? na época da pandemia. Aí eu fui cumprimentar, e aí foi aquela coisa, Tipo... ele veio de soquinho, eu vim com a mão, aí a mão, soquinho, eu falei, por quê? Campeonato de jockey pô, que é pedra, papel, tesoura, né? Aí eu falei, porque na pandemia, né, o pessoal vai cumprimentar de soquinho, aí você vem com a mão. Você não sabe nunca como você vai fazer, né? Se assim... Se assim, aí vai dar o cotovelo. Aí eu falei assim, eu vou colocar isso no show, e coloquei e já deu certo. Ainda hoje eu me embanando. É mesmo? Às vezes você não sabe como a pessoa vem, e aí tá... E dá daquela coisa. Aquele estranhamento. É verdade. Tá com você. Aí, ó. Celso. Boa! Ganhei. Tesoura, mano. Celso, fala dos seus projetos aí. Pô, você tá em tudo quanto é lugar agora, hein? Você tá na Paramount, você tá na 105, dá aula, né? Já continua dando aula. Na 105, você tá na 105 FM, não é isso? Isso. E você tá fazendo os comentários? Comento jogos da rodada, no meio da semana, final de semana, aí Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, o que tiver no radar a gente tá fazendo, mas sempre... Que tá lá com Oswaldo Maciel, nosso Exato. parceiro. Quebra tudo, Maciel. Grande Maciça, grande Maciel, hein? Eu quase choro toda vez que ele fala assim, como é que ele fala? Se cada vez que eu pensasse em você, eu sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Grande Maciça, você sai do Maciça. Olha, eu já estou desvirtuando a coisa. Às vezes ele me dá a carona depois da jornada, especialmente quando a gente vai para o Morumbi, que no Morumbi não vou de carro, difícil acesso, e ele tem lá uma parada que ele vai de carro. Ele tem tanta história, rapaz. Tanta história. Ele vai vir aqui. Tanta história. Assim, sabe? Ele conta assim com muito orgulho, e é legal de ouvir, porque é de um tempo assim romântico do futebol, então... Sim. Os papos dele com Sócrates, com Tele Santana, Caraca. sabe? É algo assim, ó, de prima. Mas enfim, tô na 105, tô na Paramount e também... A Paramount tá transmitindo o quê? Libertadores. Libertadores Sul-Americano. Sul-Americano, né? Libertadores e Sul-Americano. Então, tô na Paramount. Você tem uns ingressos para ir no cinema, porque é na Paramount? Esse ainda não. O Paramount, se quiser chamar eu para fazer um filme... Entendeu?
Fazer um filme aí é nóis, mano. Hollywood. Vocês já andaram comigo em Hollywood? Não. Não, meu, tô autógrafo lá, meu. A Porpetona tá demais. Ele tá com o nome dele lá na Calçada da Fama. Eu tenho já na Calçada do SBT, tem lá em Osasco, né? É a Calçada da Fama de Osasco. Eu tenho meu nome lá com a estrela lá, Porpetone, lá no SBT. Então a Calçada de Osasco já tem, falta de Hollywood. Olha aí, Paramount. Porpetone foi a única pessoa que foi para os Estados Unidos e perdeu um passeio na Disney porque estava escolhendo uma jaqueta. Ele entrou na loja 9 da manhã e terminou umas 19h30 para escolher. Você viu que ele criou todo um clima? Eu achei que ele perdeu o passeio por causa dos fãs esperando em Hollywood, entendeu? É lamentável, lamentável. É triste. E aí tem também as minhas mentorias de voz, meus cursos de comunicação, que é o que eu gosto muito de fazer também. Mentorias? Eu faço trabalhos individualizados com pessoas que querem falar melhor pelas mais variadas razões. Seja apresentar um projeto, uma palestra, entrevista. Eu confesso que uma vez eu preparei uma pessoa, inclusive, até para fazer uma reunião de pedido de aumento. Sério mesmo? Eu preciso disso. Sim. Eu só não sei se ela conseguiu o aumento, mas enfim. Eu preciso dessa aí. Porque ela queria... Era um executivo de um banco e ele queria ser assertivo, mas ao mesmo tempo ele não queria soar agressivo. Então ele queria falar de todas as qualidades dele, de tudo que ele tinha conquistado e produzido em um determinado tempo, e falar isso de uma maneira que não soasse arrogante, que não soasse... Então até isso a gente já Caraca, tem. a gente faz aqui uma mentoria. A gente mente que o nosso canal é sensacional. A gente mente que vai dar cachê para os convidados. Eu já tô falando. Você mente que vai levar a caneca embora. A gente mentiu até pro cara da caneca que a gente ia pagar. Mas tudo... Então a gente faz um curso de mentoria. Se precisar, a gente... Essa técnica a gente... Tô precisando de umas mentiras aí. Então eu vou aproveitar essa assessoria. O que você mais... A gente faz uma parceria. Eu faço a mentoria de voz, você faz a mentoria. Uma permuta. Então, essa permuta. Vai dar muito certo, pô. Mas nessas mentorias, às vezes você não pega uns caras que você fala, mano, esse cara não vai dar jeito aí. Então, você sabe que de uma coisa, eu dou aula desde 91. Se você notar alguma coisa errada na nossa fala, você fala. Não, relaxa. Mas sabe que... Deixa pra lá, senão o programa não vai no ar. Não, eu dou aula desde 91. Eu tenho um curso na Casper, na faculdade, que eu ministro desde 2003. Esse curso ele era voltado para apresentadores de telejornal, pessoas que querem, de repente, apresentar um telejornal. Só que, entre os alunos, era um público muito variado. Então, tinha desde recém-formados, pessoas que estavam estudando ainda, mas também pessoas de outras áreas. Marketing. Uma vez eu dei aula, tinha um engenheiro, tinha um advogado que resolveu fazer o curso. Não tinha muita pretensão na área, mas queria fazer o curso. E as pessoas saíam falando tão bem quanto qualquer apresentador de telejornal. Então, se tem uma coisa que eu acredito é que todos podem, sem exceção. Dá para fazer. Eu já tive um exemplo de uma aluna que ela chegou e ela falava assim mesmo para dentro e tinha uma dificuldade e, obviamente, eu tenho que tratar todos da mesma maneira, não dá para fazer diferenciação. Claro. E aí eu fiquei pensando, tá, mas então como é que eu vou fazer com ela? Que, né, eu não posso mudar muito a didática, mas também não posso fazer com que ela perca a confiança, a capacidade. E aí, com muito jeito, eu fui mostrando para ela que ela tinha que botar a voz para fora, falar para fora. E aí deu para perceber que aquela voz para dentro não era uma coisa fisiológica, era insegurança para falar. Então ela falava para dentro. Quando eu falei, põe para fora, ela começou a soltar a voz, ela foi ganhando confiança. E ela fez uma confidência que me chamou muita atenção. Quando falaram para mim, põe para fora, eu quase fui expulso. Eu imagino. Eu imagino. E aí ela me falou, eu passei por 8 fonos e não tinha conseguido resolver. Aí eu falei, porque o seu problema não era de ordem fisiológica, o seu problema era de confiança, cabeça. Então, quando você se sente mais confiante, você encontra um cenário que te permite falar de maneira mais projetada, mais assertiva, você acaba minimizando, inclusive, problemas também que soam, no primeiro momento, uma questão orgânica, fisiológica, não é. Muitas vezes é só confiança. Então, são, sei lá, tô falando de 30 anos dando aula. Você é locutor também? Sou. Você é formado? Comecei como locutor de rádio. Isso. Comecei lá em Ribeirão Preto, trabalhei na Diário FM. Você fez comercial antes, né? Fiz comercial. Primeira coisa que eu fiz foi comercial. O que é comercial? Comercial?
né? Tá. Porque você quer a Banco rádio. de Boston. Ah, sim. Porque você tem a voz, né? Você o tempo todo, né? Assim. Eu comecei como locutor comercial, depois fui para a Diário FM de Ribeirão, aí eu vim para São Paulo para estudar, e aí eu trabalhei aqui na 97, na época que era rock, Ah, sim. e na Antena 1. Passei 5 anos da minha vida falando Antena 1, a número 1 em música. E você operava a mesa também, Operava né? a mesa também. Porque quando você faz FM, é diferente da Sim, M, né? Você sim. opera a mesa, né? Então, meu começo de carreira foi no rádio. Ah, no rádio? Você Foi no tá- rádio. Meu também, pô. É. Então, Eu te ouvia. Eu sei que eu não sou entrevistado, mas só quis Não, mas aumentar. tudo bem, Mas, vamos fazer. mas o... Como é que foi o seu começo no rádio? Olha, eu vou falar, foi lamentável. Foi lamentável. Mas, Como é que surgiu a imitação na sua vida? Isso é para outro programa. Ô, Celso, mas então, você sempre faz essa voz, essa voz postada, assim, de telesexo. Telesexo você já fez? Telesexo seria assim. Sei lá, como é que seria um telesexo? Ah, boneca. Mas você já começou no rádio sempre aquelas love songs, como se fosse. Sim, Antena 1 era uma rádio, que era uma rádio adulta, você falava mais. Quer dizer, adulta não era pornografia. Sim, era. A programação adulto contemporâneo, né? Então era de uma voz mais... Mas tradução de música. Não cheguei a fazer. Não fez? Não cheguei a fazer. Lionel Richie. Você nunca quis fazer dublagem? Em filme, É verdade. séries? Você não fez, parece a tua voz assim. Então, dublagem, pintou uma proposta quando eu estava no começo da faculdade, mas eu não pude fazer porque exigia um DRT de ator. Uhum. Então, eu acabei não conseguindo fazer. Porém, depois eu fui chamado algumas vezes para fazer alguns filmes, não necessariamente a dublagem, mas, por exemplo, precisavam de um narrador num jogo X. E aí a produtora muitas vezes me chamava porque era mais fácil eu que já conhecia o caminho da narração do que um ator interpretando um narrador, que muitas vezes não ficava meio caricato. Então eu já era o narrador, então era uma interpretação de mim mesmo. Então eu fiz vários filmes, assim, eu fiz Casamento de Romeu e Julieta. Olha que legal. Né, foi o meu primeiro filme. Fiz... Você fazendo a voz? Fazendo a voz. Aparecendo? Não, só a voz. Só a voz. Era uma cena que o pai da Luana Piovani, que era palmeirense, doente, e aí ele viaja um barco, não vou dar spoiler do filme, mas enfim. Tem um trecho que ele começa a lembrar de uma goleada do Palestra Itália sobre o Corinthians por 8-0. E não tinha o registro dessa narração, obviamente. E aí eu criei a suposta narração daquele jogo. Que legal. Falando dos 8-0 do Palestra. Aí eu fiz Cabeça Prêmio, fiz O Homem do Futuro, tá lá o cara num bar, vendo o filme, vendo o jogo na televisão, e como ele era o Homem do Futuro, ele falou assim, ó, esse jogo vai virar, vai ser 3-2 pro time. É que nem agora, que o pessoal faz as apostas, né? Mas agora já sabe quando vai ter um cartão amarelo. Os caras falam assim, momento. Agora tá com esse negócio das apostas, o cara já sabe, esse jogo vai terminar 2-1. Todos os homens do futuro. Todos os homens do futuro. Cabeça, Pedas e Dantos. Fazia também muitas vezes, já fiz também o apresentador do telejornal, então o cara tá lá assistindo a TV na sala dele, aí tem um cara dando notícia, sou eu que tô falando. Eu fiz uns 10 filmes. Mas os filmes, assim, tipo, os que eu faço, se fez aí também... Pô, Frota, você acha que ele vai fazer filme que se fez alguma narração assim... Já pensou? Agora ele pega, abre pela direita. Penetrando na área, penetrando na área. Enfiou! Penetrando na área com Olha bola a e tudo. piada de bola. É o filme Penetrando na área com bola e tudo. Que filmes você fez? Fala pra ele. Tem vários, Peladas do Caribe, Os Fincadores, fiz o Engate de Soldado Ryan, fiz aí Godzilla, né? Vários filmes aí que a gente fez. Superman vs Batman. Porra, e a Vai Dar. Velho, a Vai Dar, né? A gente tá brincando assim, mas... Pior é quando você tá narrando alguma coisa e sai alguma coisa em duplo sentido. É horrível. Acontece uma vez, Já aconteceu com comigo, você? já. Como é que é? Conta pra gente. A bola passou raspando ali na trave, aí eu só solto uma... E senti essa bola entrando. Nossa, velho. Senti essa bola. Aí depois... Quase gol! Nossa. Aí os caras usam de vinheta isso, né? Ai, meu Deus do céu, que dureza. Aí os caras pegam isso e vira meme, né? Vira meme, entendeu? É sensacional. Sensacional. Já, quais os amigos aí narrando, né? Tem um que eu virei muita imitação na TV por causa disso. Na época do Palmeiras, aquele Palmeiras de março de 96, até jogou no Palestra Itália,
E a Parmalat levava lá uns suquinhos, umas coisas na cabine, e eram os maioneses que levavam. Aí tava lá narrando, né? Então, fulano e tal, eu lembro que a narração era, fulano, Djalminha, no que eu falo de Djalminha, vem a menina e coloca ali o suquinho, o lanchinho e tal, eu olho. No que eu olho, a bola já tinha entrado. Nossa. Caramba! Então a narração ficou assim, né? Djalminha. Ih! Saiu um Ih! Gol! Do Palmeiras! Aí na TV ficava todo mundo me via. Ih! Porque foi muito espontâneo. Então ficou aquele silêncio. Djalminha. Ih! Ficou que nem quando eu fazia o Fernando Soneca. Que eu fazia do Fernando Soler a zoeira. Sim, eu lembro. E lá vai o Marcelinho. Não. Gol! Eu lembro de você me imitando. Ah, é verdade. Eu tenho um CD que prova. Parem as máquinas. Parem, pelo amor de Deus. Estamos aqui com nada mais nada menos que ele, Celso Cardoso. Não, era o Escabroso. Celso assumir. Ele chama de Celso Escabroso. Celso Escabroso. Como que era lá? Conta aí. Como que você falou? Que não, eu sei porque eu tenho... É verdade. CD, faz tempo que eu não ouço, mas eu ouvi na época. Aí tal... você imitando a bola é melhor, mas tudo bem. Por que isso? Por que aquilo? E você, Escabroso? O que você acha? Aí eu discordo de você, Avalone. Você tem que fazer a imitação, que eu não sei como é que você faz. Eu discordo de você, Avalone, né? Como assim? Discorda por quê? Interrogação. Discordo porque o jogador não foi pela lateral. Ele foi pelo meio, quase uma semilateral, mas não foi no campo. Pensando bem, Escabroso. Eu concordo com você. Aí... Mas eu discordo de mim mesmo. Eu concordo com você, mas discordo, tenho que discordar de alguém. Então discordo de mim mesmo, exclamação. Verdade, né? Ô, Celso, você ficou 31 anos na Gazeta, né? 31 e 4 meses. 31 e 4 meses. E quantos dias? Você fez muito tempo Mesa Redonda, a gente tá falando aqui de Avalone. Como é que foi a sua primeira participação? Primeira participação? Quero saber isso aí. Meu Deus, hein? Meu Deus. No pique, hein? Eu tenho uns tempos. Avalone, pode me convidar para mesa. Caelsus, ele me chamava de Caelsus, não me chamava de Celso. Ele botava um latim. Caelsus. Caelsus? Caelsus. Nossa. Caelsus. Hoje você vai participar do Mesa Redonda. Vai falar Caelsus. Caelsus. Você pode vir participar do Mesa Redonda? Posso, Avalone, tô lá. Aí programa rolando, eu tô lá sentado. Primeira hora de programa. Segunda hora de programa. Encerra o programa e agradeça. Bem, e hoje terminando brilhantemente mais um Mesa Redonda Futebol Debate. A todos, um arrivederci. Até mais. Tchau. Não, me agradece também, porque eu tava lá, eu tava no estúdio. Estamos terminando agora mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Agradecendo aos participantes. Caelsus. Essa foi a minha primeira participação na Mesa Redonda. Caraca, mano. Caelsus, eu não falei uma palavra. Caelsus, foi brilhante hoje o programa. Inesquecível sua participação. Memorável. Demorou muito pra fazer o sinal, hein? Eu não falei pontinhos. Não falei. Caraca. Nada. Caramba. Por isso que eu te chamei na próxima, porque eu gostei. Eu gostei da sua participação, por isso que eu te chamei no próximo programa. Demorou um pouquinho pra fazer o tchau. Mas aí já se empolgou e quis falar. Assim não dá, hein? Convidado se empolga e já quer participar da palpite de jogo? Aí não dá, hein? Começou bem e depois terminou. Sensacional. Essa foi a minha primeira participação. Você chamou todo mundo pra assistir? Não familiares, chamei. Não, amigos, não chamei. Nada. Também não ia pagar esse mico. Mas essa foi a minha primeira participação. 2 horas ali sentado. Mas tava tendo alguma coisa, muita coisa? Não, era primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras. E aí, do Tico. Palestra! Exclamação. Parece... Mas você... Aliás, como é que é quando você encontrou com ele na Bandeirantes? Não. Então, Avalone... Não, aí teve mais coisa lá durante o jogo. Na verdade, o Avalone, eu não via ele há 6 anos. Sei lá, 6 anos eu tava no SBT, na praça. Aí o produtor falou, o Avalone quer fazer um programa especial com você. Eu falei, legal. Que roupa? Não, qual que você vai fazer? Então faz roupa do Tevez, a roupa do Dr. Ray,
a roupa do não sei quem, pode trazer. Eu falei, mas eu vou trocar de roupa? Sim, o programa a gente vai parar, tudo no seu tempo. Aí eu fui, trouxe peruca, roupa de um monte de personagem. Ele falou, não, mas quanto tempo? Meia hora, você vai se apresentar meia hora. Eu falei, vou fazer um pocket show ali, né? Então, aí eu falei assim, o cara falou, mas eu trouxe uns 4, 5 personagens. O cara, pode trazer mais. Aí eu fui, peguei toda a galeria de peruca, vim com umas 3 sacolonas, aquelas lá, né? Tipo, era do Muricy, do Filipão, bigode do Filipão e roupa do Luxemburgo, óculos. Mas, pô, 3 malas aqui. Aí, quando eu cheguei, o Avalone tava na escada lá da Band, que tem uma escadaria. Não te vi há 5 anos, hein? Há 5 anos. 5 anos que o Avalone me viu. Eu falei, vai ser aquele encontro, né? O Avalone tava fumando na beira da escada. Não sei como é que ele me viu, de rabo de olho. Ele falou, Porpeta, hoje não vai dar pra falar nada, viu? O programa tá estourado. Eu falei, caraca, mano. Ele nem me deu boa noite, oi, quanto tempo. 5, 6 anos que eu não via ele. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui no banheiro lá, assim, até pra me recompor, né? Com um monte de sacola. Aí chegou o Miller. Ele falou, Miller, o que você tá fazendo aqui? O cara me chamaram. Ele falou, você não vinha hoje, hein? Hoje você não vinha. O cara, não, mas a produção me chamou. Não. Hoje você não vinha. O programa tá estourado, não vai dar tempo pra falar. Aí, beleza. Aí eu fiquei lá com um monte de roupa lá, não fazia nada. Ele não me chamou o programa inteiro, né? O programa inteiro. Aí, de repente, aí tinha uma matéria do Leão. Que o Leão, não sei o que eles estavam mostrando que o Tevez tinha sido... Sim. Aquela vez que o Leão pôs o Tevez pra correr, lá, os argentinos, né? Então, aí começou a mostrar o Leão falando que eu falei, mano, o único momento já vai acabar o programa, quase o programa, me vesti de Tevez e fiquei na caboneca lá, assim. Aí, de repente, começou a mostrar no visorzinho da televisão. O wipe, abriu o wipezinho. Abriu o negócio. Então, aí ficou mostrando. Aí o Avalone olhou aquilo, aí ele começou a rir, porque falaram que tava aumentando a audiência. Aí ele, continua. E eu assim, ó, fazendo a boneca, não sei o quê. Só mímica. E ele assim, ó. Beleza. Aí ficava mostrando o Leão e eu só na mímica. Aí terminou o programa, ele, Porpeta, foi brilhante na mímica. Aí, ó, os dois ficaram sem falar nada no programa dele. Impressionante. A Avalone era engraçado. Tem histórias ali do programa, né, cara? Com o Avalone tem. Com o Avalone e também suas ali com os convidados. Tem. É que o Avalone, ele foi uma figura, assim, muito folclórica. Assim, eu agradeço muito ao Avalone, sou muito agradecido ao Avalone, porque foi na gestão dele que eu pude ser efetivado como repórter e comecei a construir minha carreira lá. Mas tem altas histórias. Tem uma que a gente estava apresentando o programa, eu, ele e a Michele, e eles sentavam numa cadeira do meio, assim. E aquelas cadeiras que você levanta, ela fica mais alta. Uhum. E, de repente, ele estava lá falando do romântico Pacaembu. Porque tinha concha acústica, aquela coisa toda. A cadeira não cai. A cadeira cai, mas cai assim, da altura, né? Então, e ele, cai! Eu começo a rir. Melhor eu cair do que o Palmeiras. Eu comecei a rir. A apresentadora começou a rir, a gente não parava de rir. E ele pistola com aquilo. Ele falou, tem gente que não sabe fazer programa ao vivo. Ficam rindo de qualquer coisa. Eu não conseguia parar de rir. Não tinha como parar de rir. A situação era muito engraçada. Sensacional. Ele ficava meia hora ainda depois rindo, entendeu? Muito bom. Mas já teve alguma gafe com convidado? Você? Porque o programa era ao vivo, né? Sim. Todo domingo, né? Todo domingo ao vivo. Eu, necessariamente, não lembro de nenhuma gafe no programa. Lembro de já ter ido entrevistar, por exemplo... Que absurdo isso. Acho que eu fui entrevistar o Giovanni, do vôlei, na época. Uhum. Eu chamei de Marcelo Negrão. Chamou de Marcelo Negrão, o Giovanni, lá do vôlei. Aí depois que eu chamei... Não, aí eu percebi na hora, mas aí você sabe quando você fica já sem graça, você fala, o que eu fui fazer? O cara te deu uma cortada, não? Almir e Axel jogaram no Santos, eu acho, na mesma época. Jogaram no Santos. E aí eu cheguei no Almir, oi, Axel. Os caras, tá
Tá bom, eles eram levemente. Eles eram parecidos mesmo. Eram. Mas, bigodinho, né? Aquele bigodinho fininho e tal, altinho. Mas aí quando meio você alto. vê, já... magro. Já foi. Não já tem foi. jeito. Mas assim, gafe mesmo. Quer dizer, isso são gafes, não é mais. Mas nada muito grave, eu diria. Não, nada muito grave, não. Só às vezes algumas situações de discussão. Acontece umas treta pesadas, né, no programa acontece, ali, né? Acontece. Ao vivo lá, briga de torcida, de dirigente, de técnico, né? Às vezes você só está assistindo e o bicho está pegando mais. Mas às vezes acontece, ainda mais no futebol, que mexe muito com paixão, né? O cara, você pode falar mal de qualquer coisa, menos do time dele, que ele se sente ofendido. Torcedor já te cobrou na rua alguma coisa por você ter falado? Vezes. Aliás, você torce pra que time, Celso? Mojimirim. Vai. Torcedor do Mogi, torcedor do Newcastle e corintiano. Quem falou isso? Não é? La pergunta? Como é que diz uma mãe? Eu sou jornalista do Futebol Clube. Não, mas você... Já assim... Tem uma coisa, eu nunca tive muita rejeição entre os torcedores. Talvez até por uma postura um pouco mais serena, mas eu nunca fui muito polêmico. Mas já passei por situações complicadas até decorrentes da história do programa, né? Porque ou por causa da Valônia, ou por causa do Chico, ou porque a Gazeta fez determinada coisa. Já vivi situações assim... Tensas. Põe na tela, me dá imagem do torcedor. Teve uma que, essa eu lembrei agora que eu não contei ainda, eu tô no Morumbi também, e o São Paulo tá numa fase muito ruim, e as pessoas estavam criticando o São Paulo, de repente, uns caras organizados do São Paulo também me cercaram no Morumbi. Nossa Senhora. Cercaram no Morumbi, ali perto do estacionamento. Porque a Gazeta fica falando não sei o que lá, tal, e eu assim... Ai, meu Deus do céu, a casa vai cair. A Gazeta é a Gazeta, velho. Eu sou eu. Né? Claro. Me diz uma coisa que eu falei. Eles disseram, porque é todo mundo tal. E era uma época que eles ficavam querendo virar carro. Já aconteceu isso na palestra. E lá no Morumbi, só que eu já tinha saído do carro. Mas eles vinham, assim, de repente, o logo. Tanto que chegou uma época que a Gazeta não estava nem mandando mais carro com logo. Porque o risco era muito grande. A Rede TV também passou a mandar carro sem logo também por causa disso. Você que vem com o logo da Independente. A sorte... A sorte nesse meio... O cara tá quase me agredindo. Aí chegou um cara muito lúcido assim... Não, mano, esse cara é sensato, esse cara é sereno. Não. Caramba, o cara te salvou, pô. Salvou. E aí eu... Valeu aí, mano. Valeu. Obrigado. Tá vendo? Tô falando pra vocês que eu não falei nada. Devia ser o Maciel. Devia ser o Maciel lá no meio. Imagina, se cada vez que eu pensasse em vocês, sumisse um pedacinho de mim, cadê eu? Cadê ele? Se cada um de vocês batesse um pouquinho nele, cadê ele? Umas situações tensas assim. Canindé era um lugar tenso pela Portuguesa, porque você tinha que passar pelo estacionamento. Isso. Então, quando a Portuguesa perdia, era uma coisa muito complicada. Os caras viravam para a imprensa, era imprensa. No Palmeiras, nas Alamedas também, que você descia aquela escada por entre os torcedores. Então, quando eu narrava jogo, por exemplo, em Campinas, jogo da Ponte, quando a gente não tem os direitos de transmissão, a nossa cabine não é uma cabine, você narra praticamente junto da torcida. E aí você narra gol do adversário, velho. Nossa. Aí os caras já levantam, já querem bater em você. Nossa, e aí... Assim, era um perrengue um atrás do outro. Um atrás do outro. Sem falar, às vezes, dos lugares que você ia narrar e, por exemplo, por não ser uma emissora que tem os direitos de transmissão... Você não pode exagerar no gol, né? Senão... Não, e você não tem lugar para você também. Normalmente é no meio da torcida, no meio... Eu já narrei jogo do Santo André, por exemplo, no teto. E torcendo para não chover. Nossa. E torcendo para não chover. Lá no Bruno José Daniel. No Santo... Minto, não foi Santo André, São Caetano. Final, São Caetano... Anacleto Campanella. São Caetano e Atlético Paranaense. Sim, 2001. sim. Eu narrei lá no teto, lá de cima. Caraca. E rezando para não chover, para não molhar equipamento, para não se molhar, aquela coisa toda. Nossa. O Santos tinha um lugar para narrar que quando fica entre o teto e o telhado ali,
Porque tem aquela parte, Deus que me fugiu o nome, não é sótão. Sótão fica... Não, sótão é embaixo, né? Sótão é embaixo ou em cima? Enfim. Não, sótão é embaixo. É um lugar que fica entre a telha... Bem estratégico telha para, atrapalhar Exato. a vida de todo mundo. E você ficava lá tudo escuro, para você subir em teia de aranha, uma coisa de louco. Tudo isso em nome da profissão. Não tem como. Às vezes, as pessoas às vezes não imaginam. É verdade. Não imaginam. Acho que é uma vida glamourosa, o cara tá lá vendo. Isso você tinha que chegar cedo, chegar meio-dia, para ter um lugar para você. Exato. Você já narrou de tubo? Já. E aí, é melhor? Não, eu prefiro estádio. Estádio é mais gostoso. Mesmo com esses perrengues todos aí? Prefiro. Sério mesmo? Sério, eu prefiro por causa do calor da torcida, do barulho, de você conseguir ver taticamente como o time está se desenvolvendo. A TV é muito fechada. Então, fechada no sentido, o ângulo, né? Foca no jogador que está com a bola. Então, você não vê movimentação, você não consegue... Tudo bem, às vezes não tem jeito. A pandemia, a gente tinha que comentar muitos jogos pela TV. Hoje mesmo, quando você não viaja muito, então jogos fora, você faz tubo. Mas eu prefiro, existe a possibilidade de estar no estádio, eu prefiro estar no estádio. Porque a energia, o clima te traz para o jogo de uma maneira que permite que você se conecte com a Parece que você fica mais atento, né, no jogo. Quando você está Não que você não fique no tubo. Ultimamente eu não... Mas não acontece de você não conseguir enxergar. Fala, mas quem é esse filho da mãe que tocou a bola? Mas ainda assim, você vê o jogo de uma maneira mais ampla. É que ultimamente eu tenho comentado. Para comentar é mais fácil você fazer tudo. Para narrar eu prefiro... Porque você tem que estar ali afinado com o clima do estádio. E aí o estádio, o calor do estádio traz mais vibração para a narração. Sempre achei que a narração pelo tubo, se você não tomar cuidado, ela fica meio xoxa. Das 4 coisas, o que você mais gosta? Narrar, ser repórter, apresentar ou até dar aula? Caraca, que pergunta difícil. Você sabe que eu me julgo um cara de sorte, porque eu pude fazer tudo aquilo que eu amo. Pude não, né? Continuo fazendo. Por exemplo, apresentar é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro apresentar. Acho que a apresentação é uma das coisas que... Só no pique, para quem é leigo é quem não sabe, para quem também não sabe, as coisas que você já apresentou, os programas. Eu já apresentei Gazeta Esportiva, Mesa Redonda Nova Geração, o Mesa Redonda eventualmente. Já apresentei um programa chamado Bastidores do Brasileirão, já apresentei telejornal, jornal mesmo, de política, economia. Já apresentei programas durante as eleições, Hora do Voto. No rádio já fiz muitas apresentações. Está se apresentando agora aqui? Estou me apresentando agora. Né? Olá. Está apresentando o Galera Gol Podcast. Então já fiz muitas apresentações. Comentar foi uma coisa que eu aprendi a fazer, não era um sonho, não era um objetivo. Pintou para mim a fazer comentário. Era uma coisa que eu não curtia. Eu achava normalmente eu achava os comentaristas arrogantes. Né? Quem é esse cara para ficar apontando o dedo dizendo esse é ruim, esse é bom? Não era uma coisa que eu curtia. E aí eu tive que construir algo que fizesse algum sentido porque eu sou. E foi legal porque aí eu pude construir essa coisa mais serena, a tentativa de ser um pouco mais justo. O que você acha errado, mais errado na hora de comentar? Velho, o cara que se acha dono da verdade e vai falando e vai escrachando o outro de uma maneira desrespeitosa, ignorando que o cara tem família, que o cara tem tem filhos, tem uma vida. Isso aqui pode destruir muita gente. Então, o que eu procurei fazer era me analisar como eu gostaria de ser analisado. E tentar entender que você não está julgando a pessoa, mas a obra. Então, para mim, não cabe falar o cara é ruim. Ele pode não estar bem. Porque se eu falo assim, o Porpetone é ruim, aí você vai lá e mete 5 gols. E aí eu fico com que cara? Exato. É um ruim com sorte? Entendeu? Então, é um cuidado que eu tomo. De repente... Entre Casagrande e Neto, quem que você acha que comenta melhor? Ou nenhum deles? Não, eu gosto do Casão. Eu gosto... Obrigado. É muito bom receber esse elogio, né, de você, consequentemente. Né? É uma coisa boa. Embora eu discordo do Caio e de você também, às vezes. Mas eu gosto do Neto também. O Neto tem esse lado mais, sabe...
Pô, você tá de brincadeira. Você gosta de mim? Nem eu gosto de mim. Você tá de brincadeira, Xará. Ninguém gosta de você. Pô, esses bandidinhos também, eu quero que se lasque, quem não gosta. Esses bandidinhos sem goela, esse pé torto do caramba aí. Tá de brincadeira aí. O Neto, eu tenho um respeito muito grande por ele. Primeiro, porque eu tinha uma admiração muito grande como jogador. Sim. O Neto, para mim, foi um dos maiores camisas 10 que eu... Mas maiores porque ele era gordo ou... Teve uma época que ele tava meio cheio. Ele fica até bravo quando eu era repórter na época. Mas, por exemplo, ele me concedeu uma das maiores entrevistas que eu poderia ter feito. Tinha uma época que a pauta era o seguinte. A gente tá no podcast, pode falar. Pode falar. Corinthians, embaixo. Foda-se. Você que lute. Como é que é o negócio? A pauta é Corinthians. Aí, normalmente, na pauta tem... Vai lá, tenta ouvir um jogador, ouvir outro. O Corinthians fez isso, fez aquilo. Não, tinha nada. Foda-se, você que lute. Você tá rindo porque já passou muito por isso. Já passei. Aí chego lá, no Parque São Jorge, tudo fechado, cara. Não tinha nada. Os treinos eram no Parque São Jorge, né? As alamedas vazias, o clube quase sem ninguém. Eu fiquei, que porra que eu vou falar aqui? Que matéria que eu vou levar? E era uma época que você não tinha muita internet, você não tinha muitas opções. Ou você estava lá e trazia notícia, ou você ia voltar sem nada. Não tinha como você depois verificar, o que estão falando do Corinthians? O que tem na rede social? Nada. Assim, eu aprendi muito com o repórter nessa época, e o Valor me cobrava muito nesse sentido. Você tinha que trazer coisas que os jornais iam dar no dia seguinte. Aí de você, se o jornal desse alguma coisa que você não deu. Então você ficava sempre antenado. Pô, você procura, mas não tem nada aqui, Cássio. De repente veio um Neto passando. E foi uma época que o Nelsinho Batista tinha dado uma declaração de que o Neto estava fora de forma, estava gordinho, e não servia para jogar nem numa partida entre casados e solteiros. Tá de brincadeira esse Nelsinho Batista. Jogou aonde, Xará? Só porque eu comi cheddar, X-Egg-Burg. Fala a verdade, né? Então é uma figura, velho. Eu gosto muito do Neto. Aí pega o Neto. Aí começo a conversar com ele e gravo a entrevista. Ele me deu meia hora de entrevista. E falando um monte. Pô, era uma entrevista exclusiva, longa. Naquela época, o Gazeta Esportivo, eu lembro que essa matéria deu 7 pontos de audiência. Era muita audiência. Então, o Neto me concedeu uma das maiores entrevistas que eu já fiz. Que legal. 97. 97. Que legal. 1997. E era uma época boa, né, Celso? Porque você tinha muito mais acesso, Você tinha muito mais acesso. Então, por exemplo, se eu cruzasse hoje com o Neto, se fosse o Neto hoje... Com 15 mil assessores... Fala com o meu assessor. Não posso falar... Então, ou se você falar, se o assessor ia te ligar assim, pô, tá passando por cima de mim, isso aí. Aquela coisa toda. E era algo muito especial, porque você não tinha essa figura hoje do cara. Do ponto de vista da organização, é legal, o cara tá lá falando para todo mundo, não tem aquele monte de microfone, eu sempre baixinho, tinha muita dificuldade, eu era atropelado por todo mundo. Mas, por exemplo, se fazer as entrevistas antes do treino começar, os caras subiam do vestiário, Vampeta, dá uma palavra aqui, você fazia a sua entrevista. Os caras de jornal ficavam ali grudados, porque também se falasse alguma coisa, dava para abrir aspas, aquela coisa toda. E eu também comecei a ficar esperto, aí quando colava os caras de jornal no jogador, eu também ficava ali pertinho para ver se ia sair alguma coisa que eu tinha que gravar. Então a gente fazia entrevista antes, a gente tinha a possibilidade de fazer entrevista depois, e cada um montava a sua matéria. Então você tinha matérias diferentes em todos os veículos. A Globo tinha aquela coisa mais da crônica, o passarinho pousou ali, aquela coisa toda, um texto mais rebuscado, mais poético, digamos assim. E o Avalone exigia que a gente trouxesse coisa jornalística. Polêmica. E polêmica. Do Palmeiras, então, meu Deus do céu. Palestra. O que você tem no Palmeiras, Celso? Celso Escabroso, o que temos no Palmeiras? Qual é a novidade? Qual é a novidade? Não me vim com aquelas conversas de firula que vai jogar bem, que não sei o quê. E ele falava assim pra mim, Caelsos, você precisa prestar atenção. Não no que o entrevistado fala, mas o que há nas entrelinhas. O que há no subtexto. Ali tá a informação. Hoje eu entendo isso. Mas eu não posso distorcer o que o cara falou. Se o cara falou que a coisa é azul, eu não posso falar que ele falou que é azul, mas dá a entender que é amarelo. Turquesa. Entendeu? Pro jornal fica muito mais fácil. Quais as maiores, você acha, assim, as maiores entrevistas? O maior furo que você deu? Interrogação. No bom sentido.
O furo teve um que causou estranheza. Eu tinha informação de que o Tevez, Carlitos Tevez. Como eu não sei que isso aí. Na época ele jogava no Manchester United, foi isso? E ele ia mudar para o City, ou vice-versa, não lembro agora. Onde ele jogou primeiro? Foi no City ou no United? Enfim. E era na mesma temporada. No inglês você pode trocar de clube na janela quando termina o primeiro turno. E eu estava justamente no Esporte Interativo, tinha aquela parceria com a Gazeta, e eu tinha essa informação e eu soltei. Não, porque o Tevez vai trocar de clube na janela. Então ele vai trocar de Manchester. Vai trocar o United pelo City, agora não lembro mais a ordem. Sério, o City pelo United. Os caras olharam para mim, eu, falar assim, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando? Você teve a informação? Tinha informação. Batata. Vai trocar. Aí eu sabe o que esse cara tá falando? O cara vai trocar de Manchester na mesma temporada. Nossa. É uma coisa meio surreal, né? Dito e feito. Aí aconteceu, aí mudou, né? Eu percebi a mudança no olhar para mim. O primeiro momento foi aquele olhar assim, tipo... merda que esse cara tá falando, entendeu? E aí depois... Meu Deus, eu tô... Rendeu um preço. Então, eu acho que esse foi um dos maiores furos que eu... Muito legal. Que eu já dei. Agora, para mim, a entrevista mais marcante, eu já tive a falar sobre isso, foi quando eu acompanhei o Mandela visitando o Brasil. Que legal. Isso, para mim, foi fantástico. Relatar o discurso dele no Palácio dos Bandeirantes, quando ele visitou o Brasil, foi algo marcante para mim, foi algo emocionante, eu diria. Porque eu podia, sabe, eu senti ali, naquele momento, aflorar o meu idealismo, né, de fazer jornalismo, porque ele trazia questões muito importantes sobre preconceito, sobre discriminação, e estar presente ali, cobrindo aquilo, foi... Eu era um jovem repórter, estava começando, eu era repórter da Rádio Capital na época. Nem trabalhava na TV ainda, então aquilo me marcou de uma maneira única. É uma coisa que eu vou levar para a vida. Foi algo excepcional ter feito. Nelson Mandela. Nelson Mandela. É, muito legal. Esse é o cara. Celso, eu tive a honra de acompanhar a o Tevez você chegou a entrevistar? Sim, cheguei a entrevistar. E você entendeu tudo que ele falou ou nada? Nada. Não, nada não. Deu para entender. Mas o Carlitos, ele era um cara que eu admiro muito. Sim, eu também, não sei quem você é, mas também admiro. É pela personalidade dele. Sabe, ele era... algumas coisas no Tevez que me chamavam a atenção. Era fininho, que era o lateral esquerdo. Isso. Teve um jogo no Pacaembu. Ele era muito consciente do ponto de vista coletivo. E ele não tinha papas nas línguas, na língua. Então, por exemplo, o fininho está sendo vaiado no Pacaembu pela torcida. Ele foi lá, ele fez um gol, que ele fez, olhou para a torcida e começou a fazer o número 6, tipo... Tem que apoiar, claro. Que é o que o argentino faz na maioria das vezes. É isso. Sabe, o argentino sabe com poucos conjugar o verbo torcer. Depois ele pode... O jogo inteiro, né? O jogo inteiro ele tá apoiando, tá perdendo, tá apoiando. Já viu o Racing, por exemplo, tá perdendo de 3-0 pro Grêmio. E a torcida cantando, o time lá empatar 3-3. É verdade. Sabe, então... Ou lá não tem karaokê, que os caras ficam cantando o jogo inteiro, né, mano? Não, mas é assim, eles cantam, velho, show na Argentina. A gente já acha o máximo, né? Brasileiro, aquela coisa toda. Vai ver um show na Argentina. Os caras cantam o solo. O cara tá lá solando a música, os caras estão fazendo solo junto, cantando. É isso. É isso. Então, eu teve essa coisa meio também de... Não, vou questionar o calendário. A gente tirou 30 dias de férias, tem que ter um tempo de pré-temporada, essa coisa toda. Que jogador aqui não fala? O jogador é omisso. E o Tevez fazia isso. Se colocava. Tinha personalidade, né, meu? É isso aí. Tinha personalidade. Que é algo muito comum do argentino. E quem foi os piores que você foi entrevistar? Que tem uns jogadores mala, né? Que não quer dar entrevista, trata mal. Você percebe, você fala, meu... Até de convidado, né? Que você percebe ali. Romário, cara. Romário. Já teve gente que falou aqui, né? Eu sou um cara... Já teve gente que falou, eu sou um cara educado. Mais uma vez eu mandei o Romário. Você mandou pra aquele lugar? Mandei. Porra, Pesquinha, tu jogou aonde? Ganhou quantas copas, porra? Não sei, mas mandei ele pra aquele lugar. Não é algo do qual eu me orgulho, mas aconteceu, devo admitir. E ele foi, será? Era um jogo Flamengo e Bragantino.
você também como repórter sabe, Sim. você tá sozinho, aí você tem que fazer um vestiário, não era Isso. aquela época que tinha uma coletiva programada, você tinha que se virar, meu velho. Verdade. E tinha que fazer os 2 vestiários. Isso aí, corria de um E pro era um outro. Bragantino que na época era um Bragantino, hoje também é forte, mas ainda era muito forte, com os Com jogadores. certeza, quando eu treinei o Bragantino, foi o esquadrão do Bragantino. Você sabe disso. O cheeseburger. Com certeza. Eu implantava filosofia no Jeteta. E foi por isso que quase que o Bragantino disputou a Champions League comigo, tá certo? Você sabe disso. Sei. Fala, vai marcar lá, baralho! Chuta essa bola, porra! Show inútil do baralho! Porra, Agora no Corinthians o senhor tá mal demais, hein? Vamos voltar, Chico. Aí vou fazer o Bragantino, aquela coisa toda que tinha a prioridade, não lembro quem era o técnico, mas enfim, era uma prioridade, que era o time de São Paulo. Depois eu fui pro vestiário do Flamengo. Tá lá o Romário, de boa, né? Eu falo, Romário, fala comigo rapidinho, por favor. Já falei, parceiro. Faz você. Porra, já falei, parceiro. Aí eu falei Porra. assim, não, mas é que eu tava lá no outro vestiário, eu precisava pegar uma palavra sua, e então não deu pra chegar antes. Repete. Porra, já falei, parceiro. Agora perde a paz com você. Porra, já falei que já falei, parceiro. Porra, tu é surdo? Já falei que já falei, parceiro. Então Porra. vai. Entendeu? Aí ele falou o quê? Sei lá, eu virei as costas. Virou as costas Ué. antes de dar um problema Não, maior. eu falei, vai pra aquele lugar então, velho. Porra. Poxa, porque não, sabe, era uma coisa assim que não custava. Era uma época que tinha muita camaradagem. É Então, verdade, não- tinha mesmo. Não fazia diferença Aham. lá dar uma palavrinha Claro, pra mim claro, naquele contexto. Porque muitos outros Sem jogadores dúvida. faziam a mesma Sem coisa. dúvida. Sem Havia. Era o intervalo ou era depois do jogo? Depois do Não, jogo. depois do jogo. Acabou o jogo. Quando Quando foi o jogo lá? Flamengo e Flamengo- Bragantino, Flamengo não lembro está do placar, prestando não atenção. O lembro. Flamengo ganhou. Não lembro também. Eu só lembro da sensação de... Ué, já Foi faz- Libertador. É, Ué. Então isso vai. é bom. Às vezes é bom, às vezes precisa. Porque depende tem muito jeito. da maneira É, como é. o cara fala contigo. Exatamente. Ele foi extremamente desrespeitoso quando ele falou comigo, Exatamente. na ocasião. Pô, já falei pra E você aí? que eu já falei, porra. É isso aí, porra. Mas isso é uma coisa que, uma vez foi levantado um tema lá na TV, e eu lembrei dessa história. Teve um episódio do Felipão, que o Felipão ficou meio desgostoso com a emissora na época, porque um comentarista fez lá uma piada de gaúcho. Falou assim, o Felipão é macho igual gaúcho que finca o facão no tronco da árvore. O Felipão ficou bravo, e com toda a razão. Não Com entendi. toda a Claro, razão. Não entendi a piada do tronco. O que eu tenho a ver E com ele- o tronco? E na época, o editor lá, como o Filipão falou que não ia falar mais com a Gazeta. Ok, é um direito dele. Uhum. Ainda assim, quando eu ia fazer as entrevistas, eu falava assim, Filipão, eu sei que você não quer falar, mas eu vou ter que te perguntar. Você pode não responder, tá tudo direito, mas eu preciso perguntar, tá tudo ok. Aí uma figura lá na TV virou e falou assim, não, a partir de hoje a gente só vai falar mal do Filipão. Enquanto ele falar com a Gazeta, enquanto ele não falar com a Gazeta, vai falar mal do Filipão. Eu não. Queriam que você falasse. Queriam. Eu falei assim, eu não. Eu só vou falar alguma coisa, vou fazer crítica do Filipão se ele merecer. Se eu tiver coisas boas pra falar, eu não vou deixar de falar. Uhum. Aí veio o 7 Eu já... não, mas foi muito tempo atrás. Aí eu levantei, pô, o Romário, eu já, quando tem que elogiar, eu elogio. Eu não vou misturar pessoal Exato. com profissional. Ah, tá. Porque eu falei, se você de repente falou um negócio do gaúcho, aí você mandasse ele fala, é pra já, tia. Que é isso, porque... Você sabe, eu tinha um amigo repórter que a gente ia fazer uns jogos no Sul, de vôlei, essa coisa toda. Ia eu, o comentarista, e o repórter. Eu ia para narrar os jogos de vôlei. Não vou falar o nome do repórter, tá? Mas, enfim. Só que a figura, todo táxi que a gente pegava no Rio Grande do Sul, ele começava a contar piada de gaúcho. Nossa. Aí eu falei assim, fulano, não faz isso. Não. Aí ele começou uma história assim pro cara. Você sabe que não existe essa história de piada de gaúcho, né? É tudo verdade. O cara parou o carro no meio da estrada. Desce. Nossa. Sério? Sério? Tá vendo o que você arrumou? É brincadeira dele, não é? Desce. Nossa. Caramba! Desce. Tivemos que descer. E aí? O cara ficou muito pistola. Ia Nossa. arrumar outro.
outro táxi No meio da e torcer estrada. pro cara parar de contar piada de gaúcho, né? Caraca, mano. Impressionante. É? Ai, é complicado. Celso, a Gente gente, sem noção. a gente já tá com o programa andando bastante. Eu preciso fazer duas perguntas para você. Primeiro, Parceiro, já falei. a saída Parceiro, da Gazeta. já falei. Precisa. Ué, essa aí, Fala, parceiro, já falei. ele já falou, porra. Você não viu o que ele já falou? Porra, mete essa, pô. Não fode, pô. Tô brincando. fala. Saída da Gazeta. É. Você se sentiu injustiçado? É engraçado como o tempo vai passando, e aí você... Óbvio que me senti injustiçado. É óbvio que me senti injustiçado. Foram quase 32 anos de dedicação total àquela emissora. 32 anos? 30. Caraca, é muito tempo. É muito né? tempo. Verdade. E tudo que me pediram para fazer, eu fiz e entreguei. Em todas as áreas. Uhum. Em todas as áreas. E bem. Obrigado. Mas A eu gente sabe. tenho consciência de que eu me preparei para entregar. Uhum. E se eu não tivesse entregado, não me colocariam para fazer durante tanto tempo. Eu acho que o que mais me incomoda, escolhas, de repente a pessoa pode escolher fulano ou Beltrano. O que me incomodou no primeiro momento foi a promessa não cumprida, mas ok. Que você iria apresentar mas o Mesa quando o Flávio saísse. Sim, Essa era a promessa. Essa Mesa era a redonda. promessa. Essa era a promessa. E por alguma razão interna, não foi. Não foi por competência, não foi... Eu sei disso. Mas não é nem essa a questão. O que me incomoda hoje, quando eu olho para trás e vejo esse lance da Gazeta... Mas quem comandava lá? Quem que tem um apito para falar, vai esse ou vai aquele? Aí são pares, né? É o superintendente geral, é o superintendente de programação, e aí eles decidem o que eles querem fazer. A Mas pra mim- Michele também é... Ela apita, mas aí na parte da apresentação mesmo é na esfera superior. Né? Ela pode fazer sugestões, ela pode... Mas, enfim, estava muito certo. Então, numa semana mudaram de ideia. Uhum. E é uma promessa que não tinha feito naqueles dias. Uhum. 15 anos fazendo uma preparação. Deixei de fazer outras coisas por isso. Mas o que mais me incomoda hoje, passando o tempo, é a falta de reconhecimento a tudo que eu fiz também nesses 32 anos lá, dedicado, quase 32 anos. Uhum. Isso é uma coisa que eu senti. Senti mesmo uma falta de reconhecimento nesse sentido. Mas pensando bem também, hoje, depois de 3 meses fora, eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Mesmo, de verdade. Mas você fala falta de reconhecimento da direção? Da direção mesmo. Assim. Da direção, das pessoas que dirigem. Eu sou muito grato à Gazeta. Claro. Sou muito, muito grato à Gazeta por tudo que eu Você construí. fez um nome importante Mas também pela Gazeta. Mas eu também Uhum. colaborei muito Claro, nesse sem período. dúvida. Sim. Sabe? Eles precisavam de você também, obviamente. E eu Claro. entreguei todas as vezes Claro. que... Então, às vezes, por exemplo, eu não senti claramente esse reconhecimento, por exemplo, a tudo que eu... Mas tudo bem, vida que segue. E hoje, é curioso porque eu sinto um reconhecimento tão grande fora que me surpreende. Sabe? Que compensa todos esses anos dedicados. Uhum. Então, muitas vezes, o reconhecimento vem de quem você não espera, mas ele existe. Então, mostra que você fez um trabalho. Então, eu tô até agradecido por ter fechado um ciclo. Para mim, é um ciclo que se fechou e fechou assim, na boa. Uhum. Na boa no sentido de, tipo, não ficou, que saudade que eu tô, poderia estar fazendo. Para ser sincero, eu nem assisto mais a emissora. Uhum. Não assisto mais a emissora porque, para mim, é uma página virada. Claro. É uma página Sim. virada. Por mais que eu tenha amigos, por mais que eu tenha... Não tenho mais conexão. Uhum. Não tenho mais conexão Sim. com isso. Então, vida que segue, que eles sejam felizes, eu buscando a minha felicidade. Às vezes tem ciclos assim que encerram, ou é encerrado, né? E a gente, tipo, a gente fica assim, mas é proposital porque vem coisas melhores que tá preparada para você, né? Tipo, Eu às vezes acredito nisso. teve ciclo também que aconteceu comigo, Sim. que foi ser... Falar na minha entrevista, eu vou falar. Mas é verdade que você fala assim, meu, o que aconteceu isso? É porque tem uma outra coisa maior que tá rolando, que se você tivesse focado naquela anterior, você não vê o trem passando. Exato, você entendeu? exato. Então, para mim, foi algo... Que existe vida além, né? Você sai da sua zona de conforto, você sai da sua bolha. E você tá fazendo também tanta coisa, né, meu? É rádio, é streaming, palestra. Aula, palestra. E você é tem tudo também isso. um programa no YouTube, Entre Amigos, Entre ou linhas. Entre Linhas. Na verdade, 2. Eu queria, assim,
Esse universo do YouTube Sim. era algo que Você faz também um podcast? faço. Concorrente, então? Não Corta a necessariamente. entrevista aí. Corta a entrevista dele, deleta aí. Não, ele faz um programa. Ele, Não. Flávio Prado, Paulo Sérgio. Não, e também tem um Entre outro, linhas mas e também um tem o meu, podcast. e não, também tem o meu canal. Isso. Ah, sim. É. Você também tem um canal? Tenho. Um canal que eu criei agora também, porque Que legal. o YouTube era algo assim que eu ignorantemente existe, eu criei um neologismo, mas Não, por ignorância, Bom, por ignorância, entendemos. Entendemos. Eu Aqui não- Sou o professor Pasquale. eu não dei, assim, nunca deu bola, não dei bola. E aí, depois que eu saí, eu comecei a perceber, sendo convidado para um podcast aqui, outro ali, você começa a ver. Eu criei o meu canal. Esse meu canal, a ideia é fazer entrevistas eu não podia fazer na televisão, Uhum, que é para fazer de um outro ponto de vista, do ponto de vista mais humano do atleta. uhum. Então, em vez de pegar o jogador que está lá atuando, não, falar sobre os perrengues mesmo, que muitas vezes você tem que lidar e ao mesmo tempo tá bem para jogar, assim como a gente. Às vezes a gente tem problema pessoal, conta para pagar e tem que estar rindo aqui fazendo a coisa rolar. E o jogador de futebol... Hoje, eu tenho um monte de conta pra pagar e tá lascado, tô lascado. Pois é. E o jogador de futebol... Eu fiquei com medo que os cobradores estavam na porta. Põe disfarce, põe... É. Não sou eu não, é o Pérez. Eu não sou Jorge, É. eu sou o Celso Cardoso. Então, não, aí não. Mas aí a ideia é justamente humanizar os atletas para que as pessoas tenham um pouco mais de empatia na hora de comentar. Isso é legal. Então, chama Além das Quatro Linhas. Uhum. Então, eu já fiz com o Follman, falando da história dele, de como ele se reinventou depois do acidente. Tem outros entrevistados que eu estou programando para fazer. Isso no meu canal, né? Uhum. Do meu Celso Cardoso. E tem esse com o Flávio Prado, costumo chamar entre linhas, mas eu falei para eles que pode chamar Os Renegados, porque são justamente pessoas que saíram da Gazeta, o Paulo, depois saiu o Flávio, depois saiu eu, Isso. e a gente montou um programa No no YouTube entrelinhas, também. vocês comentam o quê? Rodada, pré-rodada, assuntos mais factuais, o que está rolando de factual. E o que você acha desse negócio aí que tô falando, né, de jogos marcados, das apostas, né? Então, essa é uma situação triste, porque... Polêmica. Polêmica. Atenção, polêmica. Porque, veja só, o futebol ele perde a credibilidade, né? Ele Uhum. perde a transparência. Uhum. Então o cara vai para o estádio, paga caro o ingresso e de repente a emoção dele foi comprada. Sabe, o cara pode jogar tudo a perder por causa de 50 mil na conta para receber um cartão amarelo ou um vermelho. Mas teve uma vez, lembra? Não era? Teve um que foi até, acho que a final foi... Pontos corridos era Corinthians Internacional, uma coisa assim, não era? Que Em 2005, do que foi a parar máfia o do cam- apito. Máfia do Uma- foi que parado era o campeonato. Edilson Pereira de Carvalho, não era? Isso, Que foi isso. aplacar, acabou denunciando todos os jogos contaminados, 10 Paulo jogos. Vinícius Coelho, né? Foi Sim. um dos que Sim, o ajudou André a Rizek denunciar também. E aí foi parado o campeonato, né? E tirado pontos de alguns times. Na verdade, né? eles refizeram alguns jogos na época. É. Então, alguns jogos que eles achavam contaminados, eles fizeram de novo. Mas isso vem se a gente pegar nos anos 1980, na Itália, o Milan caiu, o Juventus caiu. Paulo Rossi, que foi o algoz do Brasil em 82, ele ficou 2 anos suspenso por envolvimento com a máfia da loteria. Então, isso não é algo Sim. novo. A corrupção, ela está em todo lugar. Tá. Sim. Está no país, está no futebol, está em empresas de alto escalão. Mas você acha que vai paralisar? Não, eu acho que não. Eles não vão paralisar, mas eu acho que eles vão tentar criar mecanismos que... Por causa dessas apostas aí, você não acha que não vai ter o... Não, a não ser que estoure Você coisa apostaria? muito grande. Quer apostar que vai parar? Vai parar ou não vai parar? Você aposta? Você aposta quanto aí? Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que funciona? Ó, 50 mil, para. Para na quinta rodada. Ah, a quinta rodada já foi, desculpa. Na 10ª. Tô jogando aqui que Tá. vai parar só depois da Da 10ª rodada. 16ª rodada. Então, pronto, dá. Entendeu? Triste isso, né? É, complicado. Mas aí Dinheiro tem- fácil e... Mas se assim, parar é a chance para alguns times, né? Com certeza a gente tá querendo que... Querendo Tá que- apostando nessa aí que pare. Aí já vou Tá lembrar de certo? 2005, que o Corinthians foi o maior beneficiado com a paralisação. Então, foi beneficiar, não era? foi. Que ele ganhou pontos que Foi do até então Interna- ele tinha perdido. E ganhou do Internacional, não era? Uma Ganhou- coisa isso, não era isso. Empatou com o Internacional. O lance do Internacional, o Internacional por pontos talvez tivesse levado vantagem. É, então. Mas foi o jogo também, Corinthians e Inter ali também, que pegou, que teve um pênalti, suposto Isso. pênalti. No No Tinga? Tinga, não Ah. marcado pelo Márcio Rezende Freitas. Então E foi- deu muito o que falar. E o Santos era líder até então. Parece que com a reformulação dos pontos, né? O Corinthians virou líder e eu tava naquele jogo em que o O Giovani Giovani chutou a bola para pra longe. torcida. E quando eu fui descer
que a gente passava no meio da torcida na Vila Belmiro, os caras foram pra cima de mim pra me bater. E eu saí correndo, eu batia na porta, os caras vindo, eu falava, abre que os caras vão me matar, pô. Aí o cara abriu, foi o tempo de eu entrar, Porque fechar é o a lance porta, de porque você eles acham que a ser culpa é da imprensa. da imprensa, porque você é da capital. Então, se você é da capital, você é anti-Santos e aquela coisa toda. Você não revelou, hein? Qual é o seu time, hein? Mojimirim. Vamos fazer um ping-pong? Pra encerrar, né? Vamos lá. Vamos lá. Campeonato, Ping-pong. prato favorito. Prato de comida. Não, porque eu falei prato, o cara falou assim... O cara fala, Tramontina. Não, mas eu falei, a gente entrevistou o Neto, aí eu falei assim, ô Neto, um prato de comida? Eu falei, não, de bateria. É lógico que, né? Bateria ele entende, hein, querido? É verdade, mas só uma coisa, você tem você Tem uma Tô banda. uma banda, rock. não tem uma banda? Eu falo, eu sou um cara de sorte, porque eu pude fazer tudo aquilo que eu gosto. Apresentar, comentar, reportar, narrar, dar aula, fazer palestra e também ter uma banda de rock. Daqui a pouco vai fazer stand-up também, né? Não, aí não sei o que pra isso. Eu sou sem graça. Eu sou sem graça, eu tenho esse dom. Então, você tem uma banda? Tem uma banda. Como é que Uma chama? banda rock, já lancei 2 discos já. É? É. Mais do que nunca, essa super fera Celso Cardoso, bicho. Você Olha, sabe tocando que o aí a Faustão banda, mostrou meu. Primeiro CD. Mostrou. No programa mesmo? dele. Que legal. Não sabia, mas fiquei sabendo depois que ele mostrou Poxa meu primeiro vida, CD. Olha só. Então, mas qual que é o nome da banda? Você não... Então, eu trabalho solo e eu tenho... não tem o nome? Não, na apresentação, Celso Cardoso e os Impossíveis. Os Impossíveis. Os Mas você Impossíveis. toca o quê? Eu canto. Você canta? Eu canto. Você não toca nenhum... Ó, a minha banda tinha... É que agora faz tempo que a gente não faz show mais. Mas que ritmo você é? Rock. Rock. O Marcos Klein, guitarrista. Legal. Mingau, baixista. Quase um traje a rigor, hein? Exato, metade do traje tocando comigo. Olha que Tanto legal. que agora, recentemente, a gente fez lá o programa do Danilo Gentili e a gente cantou uma das minhas músicas, que é, na verdade, a música do Mário Fabre, baterista de Titãs, e que eu gravei, que chama Cala a Boca, Maradona. Caso do trechinho. Hã? Trechinho aqui agora. Um trechinho aqui. Olha aí, meu. Mais do que pela primeira vez no podcast, Celso Cardoso soltando a voz sem a banda, meu. É que essa é mais Ô, falada. louco, meu. Baltazar, Nilton Santos, Zizinho, Oscar Canhoteiro, Neymar e Danilo, Gilmar Tostão, Jair da Rosa Pinto, Djalma Santos, Gerson Rivelino, Ademir da Guia, Cláudio Ronaldinho, São Marcos Miller, Vladimir e Serginho, Palinha Leão, Roberto Carlos Rivaldo, Luiz Pereira, Orgelei e Ronaldo. Cala a boca, Maradona. Sensacional. Quem sabe faz ao vivo, meu. Então, vamos lá. Então, a gente começou Vai, desse... vamos fazer Pra de Big comida. Frutos no mar, massa com frutos no mar. Um ator. Ator? Ator. Isso. Lima Duarte. Um cantor. Cantor, Chris Cornell. E uma banda. Uma banda, YouTube. Também gosto. Por que Os Impossíveis, a sua banda? Os Impossíveis era uma banda... que aí não vai ser uma resposta. Porque era uma banda que já acompanhava o Léo Jaime. Aí o Léo Jaime deixou de usar a banda e eu me apropriei dela e a gente ficou tocando juntos. Campeonato com final ou pontos corridos? Pontos corridos. Por quê? Porque é mais justo. Por quê? Uma cantora, já que você é da música. Uma cantora pela voz maravilhosa Barbra Streisand. Um jogo inesquecível. Brasil e Itália, 1982. Esse foi inesquecível e triste para mim. Sabe que... não, é ping-pong, não vou falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, é tão marcante para mim que uma vez eu cheguei em casa, um sábado de madrugada, e a ESPN tá passando esse jogo de novo. E aí eu fiquei olhando o jogo, cara, eu me vi como se eu pudesse ainda torcer, entendeu? Pro Brasil empatar o jogo naquela defesa final do Zoff, quando o Oscar cabeceia. Só dizer que ping-pong é no sei. pique no pique. Desculpa, Valori. Sintetizar a notícia. Temos que sintetizar a notícia. Assim não dá, hein? Ping-pong é ping-pong. Se cada ping-pong ficar contando uma novela, aí o que acontece? Assim não dá, hein? Meu Deus. Um apresentador. Um apresentador, William Bonner. Um narrador. Um narrador, Luciano do Vale. Comentarista. Comentarista, Alberto Helena Júnior. Jornalista. Jornalista, Jamil Chad. Gosto dele. Um sonho. Um sonho,
Ora, pois, velho, logo que a padaria está fechando. Um sonho. Terminar minha vida no Mediterrâneo, tomando vinho branco e comendo frutos do mar. Qual o momento mais marcante aí da sua carreira? Nelson Mandela. Ah, é verdade. Eu vi a entrevista com o podcast. Acabou de falar isso. Não, na sua... O senhor que é ping-pong rápido e faça as perguntas na sua vida, o momento mais marcante na sua vida. O nascimento dos meus filhos. Você tem quantos filhos? 2. Quem são? Mayra e Felipe. Beleza. É isso? Agora só a vez de perguntar. Mas o ping-pong ainda continua? Continua mais um pouquinho. Você acha? É. Ó, o tempo tá passando. Não, fica tranquilo. Tá tudo de bom. Ele precisa pegar o fim. Não, tá tudo certo. Uma bebida. Uma bebida? Vinho. Você enche a cara? Não. Às vezes. Balada ou barzinho? Barzinho. Qual é o maior jogador da atualidade para você? Na atualidade, Messi. Melhor técnico? Guardiola. E o melhor time? Manchester City. É mesmo? Aí. Mas esse é assim. E brasileiro? Brasileiro? Palmeiras. Eu não tenho mais o que perguntar. Pergunta, tá vendo? Homem mais bonito, Fefon. Muito obrigado. O mais cabeludo. Não, é isso que eu vou perguntar, assim. Um hobby. Hobby? Show. Eu adoro ir a show. Você gosta de fazer? Cantar? Cantar, show? gosto. Cinema ou teatro? Cinema. Eu também sou cinéfilo, hein? Prefiro Cinema. cinema também. Prefiro a Adoro telona. teatro, mas Sim, eu gosto eu de prefiro cinema. a telona do cinema. Campeonato brasileiro. Não, eu não é campeonato brasileiro que eu ia perguntar. O que você acha mesmo? Champions League ou a Libertadores? Champions. Não, que ele Tem perguntar, a pergunta é o seguinte: Champions ou Copa do Mundo? Qual que é maior hoje? É verdade. Copa do Mundo. Será? A Copa do Mundo mexe com todo mundo, cara. A Champions é um evento, mas Copa do Mundo, você vê as crianças gostam de futebol a partir da Copa do Mundo, sabe? Tem aquela coisa da... É ping-pong. Quem tinha que ser o técnico da seleção? Pelas circunstâncias, Ancelotti e depois Diniz. Ah, tá. Você acha que o Ancelotti aceita? Não. Mas deveria ser, Você acha que tem que ser melhor técnico estrangeiro? eu acho. O Diniz, ele é o meu preferido. Também. Mas eu acho que não... Pela tolerância, hoje é tudo pela rede social, então precisa de um nome que chegue para ter um pouco mais de paciência com o trabalho. Então acho que o Ancelotti teria essa paciência que não teriam com o Fernando Diniz. Ele tem que chegar, vencer para ficar. Legal. Que mensagem você tem para dar para o pessoal que está estudando jornalismo e quer ser um Celso Cardoso da vida? Acredite, não desista do sonho. Sem tesão não há solução. Olha Aê! aí. Celso Cardoso! aqui Esta com a super gente. fera! Mais de 1 bilhão de discos não vendidos, meu! Vendidos. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Puta, que delícia. Foi legal Muito demais. Obrigado. Bate-papo muito bom, Celso. Deixa tuas redes aí, o pessoal... Instagram, Celso Cardoso Oficial. No Twitter, Celso Cardoso. No YouTube, vai lá também. Veja o Galera Gol, mas também dá lá um curtinho. E se inscreve no canal. Ative o sininho do Celso Cardoso. Se você quiser printar aqui, o Celso Cardoso, printe, porque vai ser uma das últimas vezes que você verá com esta aparência. É mesmo? Por quê? Estará cabeludíssimo, nosso querido Você Celso tá Cardoso, fazendo- como eu também estarei. não, mano. Nós dois fez estaremos juntos. Pô, ele nessa fez vários implantes, gastou dinheiro. E continua Eu fiz já um com já. Essa porcaria. Já fiz. Você vê que não percebe, ele tem que falar que fez. Porque se a pessoa fez e deu certo, ela não precisa falar que precisa fez falar que implante. fez, né? A pessoa fala que é cabelo. Se a pessoa precisa avisar que fez implante, é porque realmente não isso funcionou, aí. né, mano? Voltarei. Vai levar um tempo. Espero. mesmo? Cabeludo. Legal. Opa, então, ó, galera, ó, segue aí, Galera Gol Podcast, não é isso? aí. Alexandre Porpetone no Instagram e todas as redes sociais. Fernando Fontana Oficial no Instagram e Fê Fontana Rede TV no Twitter. E também, ó, Estúdio 3 Telas aí. Põe outro Estúdio 3 Telas, venha gravar seu podcast aqui, que é show de bola, não é? Maravilha. Fiquei Valeu. impressionado, cara. Então, é isso Celção. aí. Valeu, Celso. Valeu, querido. demais. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Valeu. Valeu.